Muito bem, bem-vindos novamente a mais um estudo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Firmino e eu estou aqui ministrando um estudo sobre ciência da religião, tanto dentro da área da teologia quanto da área da história. Hoje, depois que a gente descobriu, por meio de alguns métodos e mecanismos, que o cristianismo é a única crença ou as únicas evidências que podem ser comprovadas pelo homem, até mesmo porque parte da revelação e da criação e da realidade tangível, vamos conhecer algumas tentativas de combater o cristianismo. Isto é, existem religiões no mundo todo que procuram combater o cristianismo, procuram retirar do foco a verdade absoluta que provém do cristianismo. E, em primeiro lugar, temos o islamismo. Vamos hoje iniciar esse processo de entendimento, onde nós vamos tentar aqui conhecer um pouco mais, né, sobre religiões que é anticristã, certo? Obviamente, respeitando, acima de tudo, a palavra de Deus e também, quando realmente não for contrário à palavra de Deus, respeitamos as pessoas que escolhem se opor ao reino de Deus, né? Infelizmente, existem situações como essa e pedimos a Deus que Deus os ajude, né? Bem, islamismo, o que é isso? Vamos ver aqui o seguinte: quais são as crenças fundamentais do islamismo? O que é fundamental? Qual é a base, né? Qual é o alicerce? Qual é a referência? Ela é real? É uma invenção? É uma mitologia? É um disse-me-disse? É um achismo? É científico? É bíblico ou não? Bem, vejamos aqui o material que vocês já receberam pelo WhatsApp e pode até imprimir, né? O seguinte: o islamismo é uma religião, é uma forma de religião fundada por um homem. Foi um homem, né, como eu e você, pecador, chamado Maomé, nascido por volta de 570 depois de Cristo, na cidade de Meca, na Arábia Saudita, falecido em 732 depois de Cristo. Maomé afirmou ter recebido revelações sobrenaturais de Deus, que eles chamam de Alá, através do anjo Gabriel. Chama a sua atenção, né, acima de tudo, mesmo que nós estamos fazendo aqui no estudo de ciência da religião, a gente não pode praticar o ecumenismo e nem o relativismo. Esse é o nosso diferencial. Diferente das instituições como faculdade, universidade, que oferecem curso de ciência da religião, faculdade até de teologia, e ensinam essa matéria, né, religiões mundiais, eles procuram, dentro do prisma, ser muito relativista. Enfim, aqui nós não somos relativistas, tá? Defendemos a mensagem do reino que está na Bíblia. Então, chamo a atenção para vocês o seguinte, para vocês depois verificarem a carta aos Gálatas do apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 6 ao verso 12, tá? Que vai combater essa perspectiva aí do anjo Gabriel, que supondo que ele foi o agente da revelação, algo que contraria a revelação do Novo Testamento. Veja só, essas revelações foram registradas da forma escrita por outras pessoas, reunida no livro chamado Corão, a Bíblia dos muçulmanos. Hoje em dia, o islamismo compreende duas ramificações, duas escolas principais, né, que a gente vai descobrir aqui. Deixa eu passar aqui o PDF. Principais, né? A escola sunita, cerca de 90% são sunitas, né? E a escola xiita, 10% do total dos muçulmanos, né? Então, até dentro da própria religião islâmica, existem suas divisões, o bem e para o mal, né? Além disso, existem milhões de místicos muçulmanos chamados sufis, né? São poucos conhecidos, mas isso existe. E é possível que existam outros grupos que ainda não foi catalogado, né? Os muçulmanos precisam aceitar 6 crenças fundamentais, básicas,
que é o artigo de fé da fé islâmica. Então, para a pessoa ser realmente muçulmano, seguir o islamismo, né, de fato, de forma concreta, ele não tem que ficar dizendo A, B e C. Ao contrário, ele criou um alfabeto, né, ele criou uma conjectura, uma forma de crença, e por meio dessa crença a gente pode identificar que tipo de árvore é essa. Por exemplo, eles têm fé em um Deus, né? Alá. Então, essa é a primeira crença fundamental. Veja que não é um nome bíblico, nem hebraico, no sentido da revelação do Antigo do Antigo Testamento, muito menos grego. Nem Yahweh, muito menos Kyrios, é Alá. Os muçulmanos acreditam que existe somente um Deus verdadeiro, monoteísmo, né? Eles são monoteístas. Ou seja, eles não acreditam, né, na Trindade. Não que a Trindade não seja não que a Trindade não seja favorável ao monoteísmo, certo? Mas que eles rejeitam, né, nessa perspectiva, a Trindade. E o seu nome é Alá. Sua vontade é suprema. Também eles acreditam em anjos, né? Algumas formas de anjos, né? Os muçulmanos acreditam em anjos como Gabriel, que supostamente foi o transmissor do Alcorão a Maomé. Livros sagrados. Os muçulmanos acreditam que Alá fez uma longa série de revelações. Inclusive o Antigo e o Novo Testamento, especialmente a Torá, os Salmos e os Evangelhos. Mas essas revelações se encerraram com o Corão, que substituiu e para todos os efeitos a Nur Azul, ou seja, o islamismo possui uma escritura que se opõe à revelação fiel da escritura do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, eles têm apresentado ao mundo todo um falso evangelho. Também eles acreditam nos profetas, Os muçulmanos acreditam que Alá enviou vários profetas para falar à humanidade. Sendo os principais profetas foram Adão, escolhido por Alá, Noé, pregador de Alá, Abraão, amigo de Alá, Moisés, o porta-voz de Alá, Jesus, o verbo de Alá, e por último, o mais importante na visão do islamismo é Maomé, é o apóstolo de Alá. Como a revelação de Maomé é considerada a maior de todas, a suprema, ele é chamado de o Selo dos Profetas, pai do mundo, além de 200 outros títulos grandiosos. Então, o profeta Maomé substitui, né, da mesma forma que acontece no catolicismo, substitui Cristo pelo Papa. E aqui é por Maomé, um homem que, pecador, morreu e continua morto. Não há fato realmente de profecias sobre esse indivíduo, muito menos, geralmente, pessoal, a capacitação e o chamado para ser profeta, ele vem do Espírito Santo, a maioria das vezes, né? O Espírito Santo vai transformar a pessoa, vai regenerar, vai perdoar, enfim, todo aquele processo, para depois o indivíduo poder estar apto a transmitir a mensagem de Deus, né? Por exemplo, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que muitas vezes o Espírito Santo está agindo sobre o indivíduo. Predestinação. Aqui temos o seguinte: os muçulmanos acreditam que tudo que acontece de bom e de ruim é predestinado pela vontade de Alá, seu decreto imutável. Então, tanto arminianos quanto calvinistas e os muçulmanos têm algum tipo de definição sobre o que é predestinação. Então, esses são um dos pontos que os muçulmanos defendem, propagam e ensinam. Também eles acreditam no dia do juízo. Calvinistas, pentecostais, arminianos têm essa frase, mas com conceitos diferentes, com terminologia e ênfase diferente, tá bom? Mesmo que ele fale de predestinação, não é exatamente a predestinação bíblica, mesmo que ele fale sobre dia do juízo, não é o que está contido na Bíblia, e sim contido no Corão. Entenda dessa forma, tá bom? Então, os muçulmanos acreditam, né, eles acreditam realmente que nesse dia as boas e as más ações dos homens serão pesadas numa balança. Os muçulmanos que tiveram mérito pessoal e justiça suficiente e o necessário favor de Alá irão para o céu eterno,
todos os outros irão para o inferno eterno. Então veja aí que esse dia de juízo não tem nada bíblico, mas ao contrário, é uma óbvia rejeição aos méritos de Cristo que ele fez e está, de fato, revelado na Escritura por meio do seu sacrifício e ressurreição na cruz do Calvário. Então, os méritos de Cristo podem, de fato, salvar o pecador, mas nunca méritos próprios, ou seja, ninguém pode regenerar, salvar nenhuma outra pessoa para o céu, nem para o inferno. Então, esses méritos pessoais de justiça, né, acabam, de fato, negando o plano de salvação, negando o amor de Deus, negando as profecias, negando o fato das verdades do Evangelho para salvar o ser humano. E aí, uma religião, uma seita, é um grupo de falsos profetas que procuram, a todo momento, querer distanciar o ser humano de Jesus Cristo, para criar no ser humano, de forma psicológica, a ideia de que ele pode tudo, de que ele é suficiente, de que ele é bom, de que ele pode ser capaz de ir para o céu. Basta ele se tornar e conquistar méritos pessoais, né? E trazer justiça humana, social, para ele poder ir para o céu. Os 5 pilares é o seguinte: todo muçulmano precisa também cumprir pelo menos 5 obrigações religiosas fundamentais. Essas obrigações são conhecidas como pilares da religião. Elas são consideradas obrigatórias, tá? Observâncias sobre as quais repousa a fé muçulmana. A primeira observância obrigatória é recitar o credo do Islã, que é o seguinte: não há Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. Base bíblica não tem nenhuma, certo? Deus não é Alá. Entenda, tá bom? Muito menos, Deus tem um profeta chamado Moisés, Maomé. Maomé não é profeta de Deus, ok? Então, essa recitação é inválida. Oração. Na oração, os muçulmanos precisam recitar orações pré-determinadas 5 vezes ao longo do dia. E cada vez ele precisa adorar a uma postura física, de pé, de joelhos, mãos e rosto no chão. E assim por diante. O chamado oração é feito por um muezzin, pregoeiro, do alto de uma torre chamada Minaret, que fez parte do local público de adoração muçulmana, a mesquita. Então, uma religião que, a qualquer momento, dependendo do dia e da hora, eles podem, a céu aberto, ao público, fazer suas próprias orações a esse Deus. Ao contrário ao que ensina Jesus no Evangelho de Mateus. Observância. O mês do jejum, o chamado Ramadã. Então, os muçulmanos precisam passar um mês jejuando durante o dia, embora sejam permitidos comer à noite. Quarto, dar esmolas aos pobres. Cinco, peregrinação, pelo menos uma vez na vida, a Meca é o local de nascimento de Maomé. Então, esses não somente a gente viu os fundamentos da fé muçulmana, estamos vendo os alicerces. Vimos a base, agora estamos vendo o alicerce. Você já ouviu falar sobre jihad? O sexto dever religioso, frequentemente associado aos 5 pilares, é a jihad. A jihad pode ser assim interpretada como algo interno, uma luta espiritual, externa, defesa do Islã. Essa é um pensamento ambíguo, né? Que basicamente, na verdade, o jihad é mais externo. É uma defesa islâmica, mas de forma brutal, física, né? Que viola, de fato, as escrituras. Quando a situação justifica, esse deve exigir que os muçulmanos vão à guerra para defender o Islã contra aqueles que consideram seus inimigos. Ou seja, a qualquer momento, dependendo da situação, né, se os líderes entenderem, é necessário eles agirem. Tanto que, me permita dizer, não vou dizer de forma assim aberta por causa do YouTube, aqueles atentados que acontecem, né, com homens fazendo aquelas coisas
né, nos prédios, né, no centro público, inclusive até ter filmes falando disso, né, essas explosões, enfim, isso é proveniente do islamismo. Há os que negam esses fatos, né, ou seja, pode ser por ignorância, por fantasia ou por manipulação. Porém, essa luta espiritual nem sempre ela é real no jihad, mas na verdade, a maioria das vezes, esse combate é mais físico, externo, contra um seu semelhante. Isso viola, novamente, os mandamentos e também os ensinamentos de Cristo, dentro do contexto, né, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, não fugindo da ótica dele, das Escrituras, certo? Então, é mais um pensamento que fere a Escritura. Então, isso vai explicar porque muitos muçulmanos radicais ao redor do mundo estão agora em guerra com o Ocidente. Eles acreditam que o Ocidente atacou Israel, dando apoio a Israel, se intrometendo em assuntos árabes e combatendo o terrorismo. Então, isso acontece. Pode ou não surgir frequentemente. Nem todos estão aptos a praticar isso. Mas isso é um relato, são fatos que podem ser comprovados, né, por vídeo, por textos islâmicos e por até grupos islâmicos que procuram realmente dizimar, né, pessoas, até pessoas inocentes que não estão nem interessados nessa religião. Então, fica difícil realmente acreditar nesse Deus, acreditar nesse fundamento e acreditar nesses alicerces, tá bom? Então, mais adiante, a gente vai estudar um pouco mais sobre o islamismo. Isso só foi para vocês entenderem quais as origens, a base e por onde caminha o islamismo. No próximo vídeo, a gente vai estudar sobre como se originou o islamismo. Ou seja, a gente vai ver agora um pouco mais sobre as gênesis ou o princípio, né, do islamismo. E espero você no próximo estudo. Se você gostar desse estudo, compartilha, se inscreva, deixe seu comentário, que é muito importante para a gente. Tá? Não perca os outros vídeos da playlist com esse mesmo tema, para vocês poderem pegar a sequência, tá bom? Então, bons estudos. Deus abençoe, capacitando nós a entender que a mensagem do Evangelho é verdadeira. As demais mensagens que temos no mundo todo, no que diz respeito ao mundo espiritual, muitas vezes é uma corrupção, né? Mesmo que usem palavras semelhantes ao Evangelho, não tem base realmente no Evangelho. Então a gente precisa tomar também cuidado para não cair nessas questões aí, tá bom? Até breve.